que vou contar para vocês pode parecer apenas mais uma história, um conto simplesmente, mas palavra por palavra se passou comigo. A primeira vez que vi Teodoro, foi em seu ateliê de costura. Bom dia, posso ajudá-la? Eu sou madrinha da Ângela Andrade. Vim pelo vestido. Claro, vamos tirar as medidas. E assim foi, mas o fato é que Teodoro foi tão atencioso. Após tiradas as medidas, me ofereceu café. Sentamos em suas confortáveis poltronas e conversamos muito. Eu fiquei encantada. Saindo do ateliê, fui até a casa de Ângela. Fui perguntar sobre Teodoro. Ela me disse que não sabia muita coisa a seu respeito. Sabia apenas que ele havia herdado o ateliê do seu pai. Mas ela também me pareceu preocupada com meu súbito interesse. Pediu que eu tivesse cuidado, pois já tinha ouvido mais histórias fantasiosas a seu respeito. Eu não dei ouvidos, estava realmente encantada. Então logo fiz o meu papel de madrinha, arrumei uma desculpa para encontrá-lo novamente. Fui até o ateliê encomendar uma saia. Foi então que Teodoro sugeriu que eu buscasse a saia em sua casa. Assim poderia me fazer um jantar. Eu morri. Enfim, um convite. Chegando à casa de Teodoro, ele me recebeu com aquele sorriso. Disse que a saia estava no quarto e sugeriu que eu experimentasse enquanto ele terminava de colocar na mesa. A saia estava perfeita. Teodoro era perfeito. Ao fundo do corredor havia uma porta trancada. A chave estava na fechadura. Fui tomada pela curiosidade. Era um pequeno cômodo. Lá haviam alguns móveis antigos, tecidos, croquis e um busto de costura feminina. Ouvi a voz de Teodoro perguntando sobre a saia. A mesa estava lindamente posta e que maravilha de jantar! Então Teodoro era bonito, inteligente, atencioso, costurava e ainda por cima cozinhava maravilhosamente bem. Daquele dia em diante, não nos desgrudamos mais. Em bem pouco tempo, já estávamos morando juntos em sua casa. Os primeiros dias foram maravilhosos. Teodoro sempre preparava as refeições e eu fazia as melhores sobremesas para agradá-lo. Regados a tanta boa comida, era de se esperar que tivéssemos engordado um pouco. Então Teodoro sugeriu que fizéssemos um pouco de exercício. Eu achei a ideia ótima. Era até divertido. Nos exercitávamos em casa mesmo. Em bem pouco tempo, já estávamos bem mais dispostos. Eu já tinha emagrecido muito, mas as porções de comida continuavam diminuindo e os exercícios aumentando. Um dia peguei Teodoro comendo muito mais do que havíamos combinado. Fiquei furiosa.
que há alguns dias não conseguia manter a dieta. Então ele abriu aquele sorriso e disse que não tinha me contado antes, porque eu estava indo muito bem e não queria me atrapalhar. Resolvi continuar a dieta sozinha. Em bem pouco tempo, eu já tinha emagrecido bastante. Mas Teodoro continuava diminuindo as porções de comida e os exercícios ficavam cada vez mais pesados. Estava ficando insuportável. Então eu decidi que ia parar com a dieta. Mas quando eu fui falar para Teodoro, ele foi categórico. Disse que eu não podia parar, pois não estava do tamanho ideal. Tamanho ideal. Aquelas palavras ressoaram no meu ouvido, tomaram meu corpo inteiro. Fiquei em silêncio, imóvel por alguns segundos. Teodoro me pediu que eu não ficasse daquele jeito, porque eu ia perceber que tudo que ele fazia era pro meu bem. Continuei em silêncio. Não sabia o que dizer. Me resignei. Continuei a comer as porções que Teodoro me deixava. Mas havia alguma coisa, algo que eu não conseguia entender. Eu continuava perdendo peso, mas não me sentia simplesmente mais magra. Foi então que um dia, quando tentei abrir a parte de cima do guarda-roupas, não pude. Eu não alcançava mais. Foi então que eu entendi o que estava acontecendo. Eu não estava apenas emagrecendo, eu estava diminuindo de tamanho. Quando Teodoro chegou, me encontrou completamente desesperada. Eu contei para ele o que estava acontecendo, mas ele não acreditou. Disse que eu estava sendo dramática, exagerando um fato tolo, que uma mulher não podia simplesmente diminuir de tamanho. Então, eu sentei na cadeira e mostrei para ele como meus pés balançavam por não tocar o chão. Ele riu. Disse que eu estava ficando louca. Que com certeza eu não tinha percebido como aquela cadeira era alta. E eu, mesmo sabendo que meus pés não apenas tocavam, como repousavam no chão, mesmo vendo tudo ficar enorme ao meu redor, ainda assim, eu me convenci de que aquilo era absurdo. A porta ao fundo do corredor ficava sempre trancada. Naquele dia, por descuido, Teodora deixou entreaberta. Puxei uma pilha de tecidos. Quando caíram, percebi. Eram minhas roupas, umas maiores, outras menores, mas eram minhas roupas. Foi então que eu entendi o que estava acontecendo. Eu estava realmente diminuindo de tamanho. E Teodoro não apenas sabia, como se tratava de um plano seu. Quando eu não estava por perto, Teodoro entrava naquele cômodo e reajustava as minhas roupas para que eu não percebesse. Puxei uma fita métrica. Naquele instante, eu não tinha mais do que 15 centímetros. Agora as porções de comida não passavam de uns pedaços de biscoito e, às vezes, uma pequena dose de vinho servida em um dedal. Uma noite, Teodoro se aproximou e me acarinhou com o dedo mindinho. Eu vi nos olhos dele o prazer que ele sentia em me ver tão apequenada e dependente dele. Já era madrugada.
Quando eu acordei mais uma vez com pesadelos e comecei a ter ideias. Teodoro dormia pesadamente como de costume. Caminhei com cuidado sobre a cama. Dei impulso e saltei sobre a mesa de cabeceira. A tesoura estava lá. Ergui, como quem tenta salvar alguém do penhasco. Dei novo impulso e saltei de volta para a cama. Arrastei a tesoura sobre os lençóis até que cheguei ao corpo de Teodoro. Agora eu precisaria escalá-lo. Comecei a subida medrosamente pelo ombro direito. E quando me certifiquei do lugar exato, encostei meu ouvido em seu peito para ter certeza. Então, ergui a tesoura com a pouca força que me restava naqueles 15 centímetros e... O sangue começou a jorrar. Teodoro estribuchou por algum tempo. E sumiu. E eu, aos poucos, recuperei o meu tamanho. Olá, boa noite. Nós acabamos de assistir a cena Tamanho Ideal, que é da minha autoria. Eu estou em cena, atuando, e nós tivemos a direção do Reinaldo Dutra, e vamos ter agora um bate-papo sobre a dramaturgia, a direção, mas principalmente sobre uma parte muito importante do trabalho, que é a temática. Então, nós vamos ter a historiadora e terapeuta em formação, Mariana Peluso. Olá, se apresentem para o pessoal. Olá, olá, boa noite a todos, a todas, a todes. Estou aqui tremendo, por mais que seja uma exibição online, né? Quem está aqui, que é, enfim, que é de teatro, até que não é, mas que prestigia, que gosta, né, de assistir, sabe que a gente está saindo agora desse movimento pandêmico, né? Assim, uma saída que não é bem uma saída esquisita. Então, quando a gente se encontra, mesmo que seja virtual, é sempre muito... dá um friozinho na barriga. Então, meu nome é Reinaldo Dutra, sou diretor, colaborador desse projeto e muito feliz com esse nascimento.
Obrigado aí a todo mundo que esteve presente até agora aqui com a gente e continuem. Olá, boa noite. Sou a Mariana Peluso. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Nívia e Reinaldo, um prazer estar aqui. O trabalho é lindo, muito forte, emocionante, assim. Realmente impactante e sobre um tema que é muito importante, né? Hoje, que está muito em voga, assim, porque estão se criando espaços para falar sobre isso, para refletir sobre isso, né? Sobre o relacionamento abusivo. E aí eu queria, além de dar boa noite, perguntar já para a Nívia, a gente já começar, assim, o bate-papo, né? Perguntando sobre a origem desse projeto, né? Como é que ele surgiu, né, para você, porque você não só atua, como você criou o texto, né? Eu acho isso... Então, assim como o Reinaldo, eu estou aqui ainda na recepção da cena, né, que assistimos todos juntos, dá aquele nervosinho. Esse projeto, esse texto, ele nasce alguns anos atrás, na verdade. Ele é inspirado num conto do Charles Bukowski que se chama 15 centímetros. E no texto do Bukowski é um homem que narra, né? Narra a história e ele é o personagem principal. E nessa necessidade, né, necessidade de releitura de alguns clássicos em que antigamente, assim como alguns filmes, várias coisas que a gente vai revisitar, que antigamente a gente não percebia o quanto era machista, ou racista, homofóbico, gordofóbico. E numa leitura mais crítica, hoje a gente percebe uma questão de problemas em alguns textos, né? E aí, lendo esse texto do Bukowski, um autor que eu gostava bastante, gosto da escrita, mas não da maneira como ele fala sobre as mulheres. Então eu tive a vontade de refazer esse texto, mas com a mulher como a narradora, como a contadora da sua própria história, para falar sobre esse tema que é tão atual, que são os relacionamentos abusivos, né? E como essa mulher sofre, né? Enganada por galanteios, até que em determinado momento ela percebe o que ela está sofrendo, né? E ela começou como uma performance literária. Então, nessa performance, eu conseguia perceber e conversava com as mulheres depois e elas me deixavam claro quais eram as questões que mais tocavam. E então, quando esse texto foi transformado, ficou um pouco maior e dando mais ênfase nas questões que tocavam mais, que se repetiam nas histórias de relacionamentos abusivos dessas mulheres. Muito legal. Não, assim, tanto o texto, né, quanto a atuação tá belíssima, assim, parabéns, realmente. Obrigada. É incrível, né, muito emocionante. E como é que foi essa coisa, assim, de chamar o Reinaldo, né, porque é um tema que é muito, é claro que a gente sabe que relacionamentos abusivos, eles podem acontecer em diversos níveis e em diversos tipos de relação, né, familiar, de trabalho e tal, mas o que a gente tem visto muito, tem falado muito é sobre a questão, né, desse feminino, né, abusado, né, Uhum. e como é que é isso, desse diálogo com o masculino, né, na direção. Foi um projeto que nasceu com a intenção de termos majoritariamente mulheres na equipe. Isso foi se transformando ao longo do processo, do caminho, por questões da vida, né? De para onde os contatos foram se dando. Mas a questão da direção, a princípio, também seria uma outra diretora que iria dirigir, uma mulher,
mas não aconteceu. Eu já estava trabalhando com o Reinaldo um outro texto que a gente deixou de lado e eu resolvi apresentar para o Reinaldo, porque a minha intenção com essa sketch, a nossa intenção, né, Rei, Sim. que não apenas mulheres assistam e se percebam no lugar de oprimidas, mas também que os homens assistam e se percebam no lugar de opressor. Porque nem sempre quem está oprimindo tem a consciência plena, às vezes sim, mas às vezes não. Com algumas atitudes, ações e reações, não tem a consciência de que está sendo opressor, está sendo abusivo. Uhum. E como você falou, Mariana, a questão de abuso dentro de uma relação não é sempre apenas de uma mulher para um homem ou numa relação hétero. Existem casais em que homossexuais, em que homens são abusivos com homens ou mulheres abusivas com mulheres. Existe muito uma relação de poder, né? E Sim. quando existe é, uma relação de poder ligado à questão econômica, à questão de idade, tem uma série de questões que, inclusive, você vai poder até falar um pouco melhor sobre isso, né? Sim. E aí, é, eu queria saber de você um pouco mais, né? Falar um pouco mais dessas questões que aparecem na cena e como que isso se desdobra na sua pesquisa, no seu trabalho, né? E lembrar também, antes, que a gente está aberto para questões, para perguntas de quem está Ah, assistindo sim. tão bem, né? Com certeza, Já com estou aqui certeza. mobilizando a galera para o pessoal ficar. Quem está falando aqui que a conversa tá boa, para se manter, porque a gente vai esquentar esse debate com as questões que vocês forem trazendo. Já tem Isso. alguns comentários Sim. rolando aqui. A Fernanda comentou, né? O texto me tocou em muitos pontos. De repente, divide aqui com a gente um desses pontos. Enfim, vamos conversar sobre isso. Mas você passou a bola para a Mari. Mari, é com você. Vai lá. Não, eu acho assim, a gente ainda tem um tempinho para conversar. Eu acho que tem uma frase Sim. de Jung que me toca muito e que eu acho que fala muito sobre essa questão, que é onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro, né? E aí a gente vê tanto no patriarcado quanto, né, no nosso machismo de cada dia que a gente enfrenta, é a questão do poder, né? Que oprime e que impede as relações, né, de acontecerem de forma recíproca e igual, né? Não igual porque ninguém é igual, mas com igualdade, né? Mas, Reinaldo, você queria falar um pouco sobre essa questão da direção da cena, como é que foi para você, enquanto né, homem, Aham, sim, homem, estar nesse homem lugar, ver de branco. um outro jeito, como é que foi? Assim, eu gosto muito de trabalhar com atrizes, com mulheres atrizes, por uma série de razões que eu não vou enumerar aqui agora. E o trabalho da Nívia sempre me encantou muito, as vezes que eu assisti em cena. E quando ela me trouxe o primeiro projeto, algumas questões desse universo que é dela, é sempre os dois projetos, né, esse e o outro que a gente começou a construir, envolviam essa atitude autoral dela, né? E eu gosto muito disso, isso é uma coisa que me encanta e eu acho que é importante a gente fomentar cada vez mais atores e atrizes e pessoas da cena criarem suas próprias cenas com as questões que lhes inquietam, né? E o primeiro projeto não rolou, aí ela trouxe, e na hora, quando eu li, foi um baque, um soco, assim, um soco rápido e curto na boca do estômago, porque me convidou à reflexão. Pode parecer demagogia, mas assim, o lugar, a bolha, que são várias bolhas, né? A gente vai tentando estourar essas bolhas que nos cercam, mas a bolha em que eu vivia, de certo modo, antes desse trabalho, porque esse trabalho, e acho que a Nívia nem sabe disso, ele veio inaugurando uma série de outros trabalhos curtos e longos que eu estou começando a trabalhar
com uma galera, assim, mulheres questionando várias coisas, né? Que estão relacionadas, inclusive, a isso que a gente está discutindo aqui. Então parece que abriu, assim, e aí eu sou desses que eu aceito, né? Eu, assim, vem, eu abraço, vamos, deixa vir. Passamos por vários percalços, como todo artista durante o processo, é importante dizer isso aqui. Estamos há um tempão para conseguir estrear esta cena curta que queremos fazer com o mínimo de dignidade. Depois a gente faz os agradecimentos, mas foi uma porrada nesse sentido para mim, porque me convidou a pensar, e aí eu comecei a me perguntar, nas minhas relações, tanto afetivas de maneira geral, onde sou abusador e onde fui abusado, quando eu não consegui dizer não, isso me tocou realmente, sabe? E aí eu falei, não, homens, né, nós falamos, Enívia, homens e mulheres precisam refletir sobre essa questão, porque nós somos educados dentro de sistemas abusivos, e por mais que a família seja um esteio importantíssimo para nós, a gente sabe que dentro dos ambientes familiares, né, desde criança, as abusividades são diversas, e a gente está agora revendo tudo isso, ainda bem, agora de novo, agora novamente revendo, né? E aí eu acho que é isso, assim, esse é o momento, por isso eu me senti convidado, e muito num lugar, a Nívia tá aqui, assim, essa cena teve 3 versões, assim, né? E eu fico muito no lugar, me preocupando muito com isso, no lugar de escuta e acolhimento para as demandas que a Nívia trazia, sabe, assim, muito nesse sentido mesmo porque é isso, ela está falando de um lugar que ela ocupa, é a voz dela ali. Então, eu também não posso, enquanto direção, eu tinha que estar muito, tomar muito cuidado para não ter o que... Tem um cara de teatro que eu gosto muito, que é o Eugênio Barba, que ele fala assim, cuidado com as ideias de direção, porque é essa atriz que precisa falar para outras, né? É a voz dela que precisa ecoar. Então, que eu possa, de alguma maneira, ajudar a dar o mínimo de suporte para que essa voz ecoe. Então, foi um pouco esse lugar, assim. E foi revolucionário para mim, foi muito importante mesmo, assim. Espero que continue sendo durante bastante tempo. Sim, não, com certeza. É muito tocante. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a própria cena, né? Como ela se desenrola, porque ela traz elementos dessa questão do relacionamento abusivo, né? Sim. Assim, o passo a passo, assim, aquele encantamento inicial que ela tem, que é o cara que, nossa, costura, cozinha, né? Como se, né, fosse uma coisa assim. Há uma supervalorização de habilidades masculinas, muitas vezes, né? Como se fosse, assim, nossa, o cara cozinha, que bom, né? Assim, uma pessoa precisa comer, então precisa saber cozinhar também, né? Todo mundo. Mas da entrega, mas ela ouve a amiga, fala alguma coisa e ela não presta atenção, né? Tem um sinal ali de alguma coisa estranha, mas que ela não percebe ou que ela não ouve, né? E aí o banquete inicial, né? Aquela coisa linda e cheia de encantamento, vira em pouco tempo uma outra rotina, né? De dieta, exercício, desse caber num lugar que não é seu, né? Você precisa, não pode parar de fazer o exercício, de diminuir as porções, né? Até chegar às migalhas de um biscoito, né? Quanto tempo é isso, né? Quanto te custa fisicamente, emocionalmente, psicamente estar numa relação em que tão pouco te é dado, né? Assim, que alimento é esse, né? Tão raro, tão pouco. E, essa questão de estar num lugar que o outro define, né? Que o outro escolhe e coloca, né? Que a gente... E
ver aquela porta fechada, né? Aquele lugar que é um lugar dele e que você está ali, mas ali você não pode entrar, ali você não pode ver o que está acontecendo. Mas quando você traz a consciência, né, que não só você não alcança mais o chão ou você não alcança o armário, né, sentada na cadeira, o seu pé não encosta mais, mas ele descansava no chão, né? Aquele não é o seu tamanho. E vai percebendo, mas no fundo também não tem ainda atitude, né? O quanto também a gente precisa perceber os sinais, se dar conta deles, né? Que aí você se dá conta na hora que entra no ateliê mesmo, que se mede, né? Pega uma fita métrica, e como depois de trazer a consciência, por mais que demore mais um tempo, mais algumas noites de pesadelo, né? Para acordar mesmo, depois que você vê o seu tamanho ali, é difícil desver, né? Você não consegue apagar aquilo da sua memória, da sua consciência. Então, se você não consegue sair, a personagem ela sai, né? Ela toma uma atitude ali drástica, porém necessária naquele lugar. Mas se você não fica, é também uma consciência, uma culpa, né? De não sair desse lugar, de continuar nesse lugar. É uma coisa que é bem complicada, né? E a saída, né, desse parceiro destrutivo acaba sendo a morte, É, né? eu ia perguntar justamente isso, Mari. A gente já conversou um pouco, mas essa é uma questão que, quando eu li o texto, eu fiquei muito intrigado. Assim, na verdade, uma coisa que eu sempre me perguntei quando, ao meu redor, percebi mulheres próximas de mim, vítimas, né, de um ato abusivo de um homem, por exemplo, né, para falar dessa relação que a gente está tratando aqui na cena. E a pergunta, olha, gente, se estiver tocando um axé em algum momento, tá? São os meus vizinhos felizes. Então, só para vocês saberem que pode rolar. Então, o que acontece? Eu fico me perguntando quais são as razões que levam a pessoa, né, no caso a mulher, a não se desgarrar, porque no caso da cena, os sinais eram muito claros, assim, eram evidentes que alguma coisa errada estava acontecendo. E ela fala que mesmo assim ela continuava. E isso existe na vida, né? A gente vê isso acontecer. Quais são as razões psíquicas? Que tipo de dependência tem a ver com a dependência afetiva? Como é que funciona isso? Tem várias questões, né? E tem dependência afetiva, e tem. Inclusive, eu separei alguns nomes de grupos de apoio, depois, né? Que tem o Mulheres que Amam Demais, o MADA, que até anos atrás teve novela sobre isso, e, enfim, né? Que abordou esse tema dentro de um relacionamento abusivo, mas são muitas coisas, e não necessariamente, né? São muitas possibilidades do relacionamento abusivo. Mas existe um ciclo que isso tem, assim, cartilha, né? Na própria internet tem várias coisas. Tem o site, o Mete a Colher, que é um movimento de uns 5 anos atrás, que é Mete a Colher, sim, né? No relacionamento que você está vendo ali do seu lado, da sua amiga, do seu familiar, né? Que não está legal, que está dando problema, né? Então, assim, existe um ciclo que o relacionamento abusivo ele não é ruim o tempo inteiro, né? Ele dá pouca comida, mas ele dá. Ele faz carinho com o dedo mindinho, né? A personagem, ela continua tendo esse tipo de retorno, né? De alguma forma ali. Então, assim, dentro de um relacionamento que normalmente tem violência também, né? Seja ela física, emocional, psicológica, moral, patrimonial, né? É, não é o tempo inteiro de violência, né? Quando você conhece o encantamento inicial, é um período de lua de mel, é um período em que você se encanta, em que tem o afeto, né? O afeto ali existe, e aí começa numa segunda parte uma escalada de tensão, né? De violências verbais, normalmente, até chegar numa explosão de violência física, né? Então, assim, e aí depois disso retorna,
porque depois da violência física, muitas vezes, é quando a mulher se dá conta, né, de que está num relacionamento abusivo. Então, o abusador, o papel dele é retornar para a questão da lua de mel. Então, pede perdão, nunca mais vai acontecer, me desculpa, eu estava embriagado, não era eu, né? Então, sai disso, e aí tem um outro período de lua de mel, que pode não ser tão extenso, que pode não ser mais o banquete, podem ser só migalhas, mas continua, né, de alguma forma alimentando aquilo, até ter uma nova escalada de tensão, até, né, e depois o momento da agressão mesmo, né, nesse sentido mais clássico, assim, da questão da violência física, né, mas essas violências podem ser de muitos tipos, né, Uma e é pergunta, importante a gente estar atento, né, sim. para onde nós estamos. Se a gente está cabendo no lugar que o outro deseja, ou se a gente está cuidando da nossa própria vida, né? Porque o feminino, dentro dessa lógica patriarcal que a gente vive, é criado, né? Hoje em dia não, ainda bem, muitas coisas estão mudando, mas é esse feminino que é educado para cuidar de todos, menos de si mesmo, né? Então, Tem uma difícil. pergunta aqui da Jéssica Cramorim, que eu acho que vem de encontro um pouco a esse tema aqui que a gente está trazendo. Vou exibir aqui para vocês, ó. Seu texto nos tira o fôlego e sua atuação é incrível e persuasiva. Aproveitar para dizer que a Jéssica é a nossa queridíssima assistente de produção, que esteve presente num momento muito importante do nosso processo. Obrigado, Jéssica, pela presença. Na cena em que você bebe o líquido, sinta um alívio, quando ela bebe o líquido. Uma forma de alívio na sede de vingança. É nesse lugar? Ela faz essa pergunta e logo depois ela traz, e aí eu não sei, de repente pode ser uma coisa da Nívia e a Mari responderem, né? Enfim, ela coloca aqui também que a personagem está nesse momento, o que você sente? É nesse lugar, né, dessa sede de vingança, que a personagem está nesse momento, o que você sente? E aí eu desdobro essa pergunta para Mari. Como é que a Mari também sente esse momento? Essa questão da vingança é uma questão polêmica, interessante. Enfim, não quero falar não, quero ouvir só. Quer falar primeiro, Mari? Não. Então, tem um lugar do prazer da vingança, claro, tem, mas acredito que mais forte do que isso é o prazer da percepção de que foi capaz de se libertar daquele julgo. Porque quando você está numa relação abusiva, como a Mari falou, existe um ciclo, né? Existem coisas que continuam te prendendo a essa relação. Então, é difícil sair por conversas, relatos com outras mulheres. É difícil sair. E tomar para si a força de ser capaz de se libertar dessa relação, e metaforicamente a morte, que é a morte deste homem, mas é a morte também dessa mulher que estava sob esse julgo, e um renascimento dessa mulher, esse prazer dessa possibilidade de renascimento, de dar um baixa, de dizer, não, eu preciso, não dá para ficar, vamos ver o que acontece, é um corte seco, eu preciso me livrar desse homem, eu preciso me livrar dessa situação. Então é um lugar de libertação também, mas existe o prazer da vingança de que este homem também some sem mim, este homem é nada, né? Porque às vezes dentro de uma relação você coloca a outra pessoa em um pedestal em que você não vai conseguir mais nada sem ele. E não, depois você percebe que, na verdade, quem não era aquilo que você achava que ele era, é essa outra pessoa. Ele é patético, ele é um idiota, não é tão inteligente, não é tão bonito, não é tão encantador, sabe? Mas
é a figura que você fez dele, né? E depois você desconstrói isso e fala, nossa, era isso? Então, quando você fala, nossa, era isso também, é porque você já conseguiu recuperar o seu tamanho e ver o quanto você é grande diante dessa outra pessoa, que você não precisa. Enfim, é mais ou menos aí por esse caminho. Não, eu acho muito interessante. Eu, pensando na questão ali da cena, né, eu não vejo a questão como uma vingança, mas como um alimentar-se, sabe? Alimentar-se da própria vida, da própria escolha. Não é banquete, não. É um sucão com tudo dentro, né? E aí você vai, enquanto você está contando e você vai fazendo, né? E, e eu acho que, assim, é a sua escolha, é o seu alimento, né? O que que você vai ingerir. Você não está na sua via mesmo, né? Individual, da sua escolha e do seu desejo, né? Não está mais vinculada nessa questão submetida, né, ao desejo do outro. Você está criando ali a sua própria, desde a água que você bebe, assim, desde o início, sabe? Eu acho que é muito, né? A água limpa também, né? Muito internamente também, não só por fora, mas é um processo de nutrição também. É interessante que quando a gente foi criando esse sucão, e tinha até um parceiro nosso, um colega nosso lá do espaço onde a gente ensaiou no Senarte, ele tomava o suco no final com a gente, sempre assim, dos ensaios. Quando a gente criou o sucão, eu falei, gente, isso é um detox maravilhoso, isso limpa os órgãos internos, nutre, é disso, é isso. Falar para Mari, Mari, fala para a galera tomar detox, depois de tudo, toma detox que melhora. Mas assim, tem esse lugar, tem esse duplo sentido mesmo, né? O que também se faz com essas migalhas, né? Como é que também a gente recebe esse banquete? Eu queria trazer aqui umas falas de algumas mulheres queridíssimas que estão aqui, a Mariana Mello, a Fernanda Carvalho, Denise Peixoto, enfim, se eu esquecer de alguém, tá, gente? A Fernanda falou, a relação abusiva, em geral, pega uma vítima com questões de dependência emocional. Então, ela fala também desse perfil, né? E o abuso deixa a vítima confusa. E a Mariana concorda e a Mariana fala, a mulher acha que tá maluca, né? Então, assim, elas discutiram, conversaram aqui um pouco, né? Aí a Fernanda complementou. E tem também o fato da vítima começar a achar que é culpada dela, é a culpa dela o inferno, né? Enfim, a pessoa abusada para de desejar, né? Aí tem uma questão que eu vou colocar aqui do Clipson, Vital. Clipson, obrigado pela presença. Tem muita mulher abusiva também, gente. Sim, sim. Glibson, foi o que nós falamos no começo da conversa, né, meninas? Assim, não vou responder isso, que não é uma pergunta exatamente, é um lembrete. A gente sabe disso, Glibson, mas se você olhar as estatísticas, é muito sério, assim. Eu entendo, é importante a gente abrir esse olhar, assim, é como eu falei no começo, né? A gente está tentando olhar para uma perspectiva múltipla, mas infelizmente, querido, tá brabo o negócio, não tem jeito, assim. A maior parte é de mulheres, e se é mulher cis é uma estatística, se é mulher trans é outra estatística, se é branca é outra, se é preta é outra, e aí, né, várias, mas no geral, mulheres é que sofrem mais com relacionamentos abusivos, junto a homens heterossexuais. Isso é um fato. Se você pesquisa agora, você vai achar. Mas, claro, a gente tem que lembrar que isso aí se espraia para todas as relações, independentemente de qualquer coisa. Mariana e Nívia, querem falar alguma coisa sobre esse lembrete do Clibson? Então, é o que a gente já comentou um pouco no início, né? Que existem relações abusivas de muitas maneiras, que existe dentro de um relacionamento, uma relação de poder faz com que
um aproveite da fragilidade do outro, né? Como foi bem comentado também. Mas é isso, estatisticamente, não precisa ser estatisticamente, apenas que a gente observe à nossa volta todas as mulheres e, e sem contar com todas as outras que ainda não tomaram coragem de contar, né? Sentem ainda vergonha, ainda se sentem culpadas do que sofreram e que não contam. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma grande parcela de mulheres que ainda não conseguem falar sobre isso, mesmo assim, é só a gente conversar com mulheres à nossa volta, que a gente vai ver que não, nem precisa fazer estatística, que numa conversa direta ao nosso redor, nas nossas relações, a gente vai perceber quantas mulheres a gente tem contato que sofreram com isso, né? E quantas mulheres morrem dentro de uma relação abusiva em que a violência física chega a lugares em que as mulheres morrem de maneiras terríveis, né? Então, sim, como falamos, há mulheres que são abusivas também, em relações homoafetivas, entre homens, há um homem que tem uma relação de poder que vai ser abusivo, relações homoafetivas entre duas mulheres em que uma mulher que tenha uma relação, né, de poder, um lugar de poder, seja financeiro, de idade, também pode ser abusiva. Então, sim, mas, né, existe aí uma balança, né? Tem uma disparidade, né, Nívia? Tem uma disparidade muito grande. É justamente o que você falou. Se a gente escuta empaticamente essas pessoas, essas mulheres ao nosso redor, não vai precisar muito para a gente fazer a nossa estatística, né? Não vai demorar muito, não precisa de censo. O Clipson está aqui comentando, ele falou assim, as mulheres sofrem muito mesmo com essa maldição, ele deu esse nome. Até a própria dependência emocional normalmente nasce lá com pai e mãe abusador. Então, a gente tinha falado um pouco isso, né? Porque não é só na relação amorosa, romântica, né, que isso existe. E muitas vezes esse é um padrão que vem de família, no trabalho também tem, ou nas amizades, e o quanto a gente acaba reproduzindo isso, né? Por isso que, assim, buscar ajuda, buscar apoio é muito difícil, né? Existem várias coisas que mantêm a mulher ou outras pessoas dentro dessa situação, né? Seja a vergonha de ser mais uma vítima ou a questão financeira de muitas mulheres, né? Que entram no casamento e largam, não tem um trabalho, não tem uma fonte de renda, ficam presas, né? Com filhos, enfim. Mas é importante a gente saber também que existe hoje uma rede grande de apoio, né? Em todos os estados do Brasil tem centro de apoio à mulher, tem o 180, tem, né? E, assim, buscar apoio, buscar uma pessoa de confiança, né? Em que você não se sinta julgada também, porque ainda tem isso, né? Porque a mulher, além de estar numa relação, ela ainda se culpabiliza e ela ainda é culpabilizada muitas vezes, né? Quando abre a questão. Então, assim, é muito difícil, né? Mas existem muitas opções de apoio, tanto nas redes sociais, né? No mundo virtual, quanto no mundo físico, presencial também, né? Buscar apoio em amigos, família, em centros, buscar terapia, para também quebrar o ciclo e não continuar a reproduzir esse tipo de relacionamento, né? Nem no lugar de abusada, nem como abusador, né? Enfim, buscar O, ajuda é importante. o Sandro Melo, querido Sandro, obrigado pela presença. Deixou aqui uma perguntinha que está relacionada, está tudo relacionado, né? Mas é porque eu achei interessante trazer agora, né? Nívia, Reinaldo, poderiam comentar a escolha de aplicar um tom de certa leveza à performance de um texto que trata de um tema tão pesado? Você quer falar, Nívia? Você quer começar? Pode Posso falar. começar. Então, é uma leveza, Sandro, justamente para promover para trazer um certo contraste, sabe?
Primeiro porque existe uma primeira parte da história em que existe uma leveza, né? Que a gente imagina que essa narradora está mais jovem, a gente imagina que essa narradora... Jovem talvez não no sentido cronológico, né? Mas no sentido de uma imaturidade para algumas questões. E ela realmente ela enxerga o príncipe encantado, né? Esse arquétipo, assim. E ela também adere ao arquétipo da princesa encantada, né? Da princesa, enfim, da Bela Adormecida, enfim, a princesa que você quiser, dessas que a gente conhece, que são as donzelas, né? Então existe uma leveza que, ao mesmo tempo, no contraste com a ação concreta de cortar um legume, e o negócio faz tá, tá, né? Isso sensorialmente, para mim, causa e sempre foi esquisito para mim ver, por exemplo, mulheres da minha família super delicadas ao fogão, sabe? E, de repente, vinha, sei lá, uma parenta minha com uma galinha e zap, cortava o pescoço. Então, assim, esse atrito, esse lugar, é sensorial mesmo. Assim. Eu queria trazer esse atrito, esse contraste que a gente vê aí. Eu já vou engatar numa pergunta aqui da Fernanda sobre a deusa Kali no final. É muito interessante, porque as deidades hindus, né, de uma maneira geral, você observa os vetores dos corpos, tem sempre um negócio que aponta para cima e outro que aponta para baixo. Tem sempre uma seta para cima e outra para baixo. Tem sempre uma relação de luz e sombra. Tem sempre uma relação de contraste. Então, essa Durga que aparece no final, enfim, Kali que aparece no final, ela é justamente, digamos, essa deusa domada, essa deusa acorrentada nesse corpo de princesa do começo. Então, quando ela está ali narrando aquela história de amor, que aparentemente é leve, é justamente também para seduzir o espectador, para trazer, né, para convidar, vem com a gente, para depois, então, a gente meter a faca onde deve ser metida, né? E aí que fique claro, óbvio, a Denise até comentou aqui, né, que o final surpreendeu ela, assim, que é muito difícil sair dessa situação. A gente não está propondo, não é nenhuma proposta nesse sentido, por favor, né? Mas é necessário matar simbolicamente, né, essa figura abusadora. E por que não contar uma história que é tensa de uma forma leve? E isso também tem uma certa ironia, e tem um recurso de ironia aí também, que nos interessa. A gente está pesquisando, a gente vai chegar nesse lugar ainda é um caminho. Mas essa ironia que é oriunda desse contraste, sabe? É um pouco isso. A gente tem um lugar também, por exemplo, de que algumas pessoas acabam não se aproximando de alguns textos ou peças ou filmes que parecem ser um pouco mais panfletários. E eu não vejo de maneira negativa o teatro que é mais direto, que fala mesmo diretamente e que já começa falando sobre isso, mas de certa maneira acaba envolvendo menos pessoas que não estão dispostas e abertas a já ouvir falar sobre isso. Pessoas que se negam a ouvir sobre determinados temas, né? Então, se a gente já chega colocando o tema e mostrando o que é, e apontando a mão o dedo no opressor, talvez essa pessoa já desligue no início da peça, né? Então, acho que é uma maneira sutil de adentrar ao tema, uma maneira sutil de adentrar a questão. E também uma maneira de mostrar uma certa realidade, porque o relacionamento, ele normalmente começa, nem sempre, porque às vezes desde o início já dá uma amostra de que a coisa não está indo bem, né? Mas muitas vezes começa ali realmente do encantamento. Você só vê as coisas boas, você está de olhos vendados, mesmo que
tenham provas de que aquela pessoa não é uma boa pessoa, aquela pessoa já tratou outras pessoas de determinada maneira. Você coloca vendas e vê só o lado bom. Então, o início é o encantamento, a lua de mel, como a Mariana falou, né? É o encantamento, e aí depois as coisas desdobram. E mesmo quando elas desdobram, você ainda tenta se enganar. Muitas vezes você, né? Até para aceitar aquela situação que é traumática, você finge que ela não existe. Até um ponto que pode chegar ao ponto da transformação ou não. Então, a gente intencionalmente a gente vai para uma leveza, a gente vai para um momento de encantamento, tanto para a personagem, porque é, é a própria personagem contando a história dela. Ela fala, eu vou contar para vocês, vocês vão achar que é mentira, mas é tudo verdade. E a gente trabalha com metáforas, né? Como o Rei falou, a gente não, né? A morte é metáfora, né? Assim como encolher é metáfora, né? Ficar fisicamente com 15 centímetros é metáfora. Esse diminuir é um diminuir de várias maneiras. A morte é uma morte de diversas maneiras, né? E aí, falando da Kali também, a gente tem, como eu falei, foi inspirado no texto do Bukowski, 15 centímetros, mas existem aí outras referências, como também o Barba Azul, né? O Rei falou da coisa da, do príncipe encantado, da princesa e tal. Então tem alguns contos clássicos, né, que trazem isso, mas tem o Barba Azul, que também já mostra aí caminhos, né, dessa violência, desse cara que todo mundo acha que é um lorde, que ele é maravilhoso e tal. Mas é estranho. Mas mesmo assim, mesmo assim, ela se casa com ele e aí descobre-se a tragédia. Então tem essa referência do quarto escondido, que você não pode ver, aquele segredo que eu guardo. Você pode ver tudo a meu respeito, tudo em volta aqui nessa casa, você pode entrar em qualquer lugar. Mas existe ali o quarto do segredo. Existe ali aquela parte que eu não revelo para você, mas que na rua todo mundo sabe que eu sou. Ou o oposto. Na rua todo mundo acha que eu sou. Opa, não vou atualizar o software agora. No Na momento. rua, na rua todo mundo acha que eu sou maravilhoso, que eu trato muito bem a minha esposa, eu sou educada, eu cozinho, eu costuro, eu sou mas dentro de casa, ali no quartinho, ali, né, naquele cômodo escondido, quem está dentro da relação sabe o que está acontecendo, né? Só quem está dentro da relação sabe. E a questão da deusa Kali é justamente nesse lugar de que é uma destruição para a reconstrução. A deusa Kali, ela surge ali, ela corta a cabeça do demônio, ela está sobre Shiva, né? Shiva está deitado e ela está sobre Shiva, na figura, né? Na imagem de Kali. E a história é que ela corta a cabeça do demônio, mas de um demônio, né? Dentro dessa mitologia. Mas o sangue dele escorre, e cada gota dele que escorre, nasce um outro demônio. Então ele vai se multiplicando. Então o que a Kali tem que fazer? Ela tem que lamber esse sangue. Ela tem que sugar esse sangue, ela se alimenta desse sangue e ela impede que esse demônio se multiplique. Então tem essa simbologia, né? De transformação, de renascimento, e também esse lugar de existe uma constância. Precisamos estar vigilantes. Há uma manutenção, né? Há uma manutenção dessa nova força que foi tomada, dessa Kali que eu me transformei. Eu me transformei em Kali, mas né? Eu continuo ali atenta ao que está acontecendo, para que essa transformação se perpetue, aconteça. Não que eu termine
com essa relação abusiva, mas eu não me cure, eu não me trate internamente, e daí adiante eu caia num outro relacionamento abusivo, né? Por isso que o tratamento, né, e a Mariana pode falar mais sobre isso, muitas vezes um tratamento psicológico, buscar um terapeuta, é importante para que você consiga se reconstruir, né, emocionalmente. A propósito Sim. disso que você acabou de falar, antes só Sair da do ciclo, né, de Ei, Mari, abuso. tem Oi. uma questão aqui que a Aline Peixoto, uma questão não, na verdade, é uma coisa que ela dividiu, compartilhou aqui com a gente. Aline Peixoto, que é a autora da nossa trilha sonora, a compositora da nossa trilha. Aline, muito obrigado aqui publicamente, obrigado pela participação. Maravilhosa. Ela coloca aqui, né? Projetar o que queremos que a pessoa seja faz a gente alimentar uma esperança, né? Além de acharmos que não merecemos ser amadas, que ninguém mais vai nos amar. Fomos educadas para nos odiar. É profundo. Assim, trouxe porque acho que tem a ver, né, com isso que a gente está trazendo. E, claro, se quiserem comentar, beleza, só vou avisando que tem outras perguntas aqui, que a gente está estourando o nosso tempo. Mas que bom, sinal de que está Bom, recheado. sim, conversa boa é assim, acaba estourando o tempo mesmo. É, eu acho assim, como voltando lá na questão de por que que traz leveza num tema tão sério, né? Eu acho que a gente volta lá para o tema do Barba Azul e da Clarissa Pinkola Colestese, da importância das histórias como bálsamos curativos, que a gente ouve tanto, né? Por que que a gente acredita que a gente precisa estar numa relação que as relações podem ser difíceis, né? Complexas, mas elas não precisam trazer sofrimento, né? Mas os filmes que a gente assiste, a literatura que a gente lê desde pequena é o quê? Né? Para ficar junto, mó trabalheira, né? É toda uma saga até você ficar junto com a pessoa, né? Para ter o final feliz, né? Então, assim, o quanto que a gente está acostumada a ter esse sofrimento como parte do amor. E o amor, na verdade, é a minha sócia Elizabeth que fala isso sempre, eu acho muito bonito, que o amor, a palavra, etimologicamente, no latim, ela tem a ver com semear, com plantar, com cultivar, né? Então, assim, o que que a gente cultiva, né? E o que que a gente é ensinado a cultivar, né? Cuidar de tudo, de todos e não cuidar da gente. A estar numa relação porque, nossa, a gente precisa, né, de ser assim mesmo. Casamento é difícil, né? Casamento é difícil, mas não pode te trazer, não pode estar te colocando num lugar de desconforto constantemente, né? Uma coisa, conflitos acontecem, né? As pessoas são diferentes, mas a que ponto nós somos educadas a isso, né? E ainda bem Exatamente. que a gente está discutindo e que estão mudando, né? As novas gerações vêm aí de uma outra forma. O Rodrigo Monteiro, que eu não sei se ele ainda está aqui, mas ele deixou uma reflexão aqui, uma pergunta, na verdade. Bukowski, poeta estadunidense, sofreu abuso físico e psicológico do pai, mas dizia: nem todas as mulheres se realizam no fogão, muitas só encontram a felicidade no tanque. Por que a escolha desse autor? Acho que é justamente por causa dessa frase. Fala aí, Nívia. A escolha é justamente para desconstruir as falas dele, né? A gente pega. É uma outra pergunta do Rodrigo, já junta, porque Estou vendo aqui. como a atriz processa essa relação do machismo do autor, consegue transformar genialmente em uma estética cênica crítica. Aí é uma Obrigada. pergunta que se dirige mais à dramaturga, né, eu acho, Nívia, né, do que necessariamente à atriz, mas onde começa uma e onde termina a outra. Aí eu já te faço uma outra pergunta em cima da pergunta dele, mas fala aí para ele. É justamente para desconstruir esses lugares que a gente acaba naturalizando. E se a gente gosta muito daquele autor, ou daquele ator, ou daquele diretor, e descobre que ele fez algo de errado, e descobre que ele foi abusivo, descobre que ele foi machista,
você não pode falar nada porque ele é um grande artista. Não, a gente tem que falar. E a gente tem que falar que é abusivo e que é machista e que é racista. A gente está nesse momento de não continuar naturalizando coisas porque elas sempre foram ditas e porque o mundo é assim, a sociedade é assim, porque as piadas são engraçadas. São engraçadas para quem? Não, elas não são. E às vezes a gente se sente desconfortável quando a gente está num lugar e a gente tenta falar e desconstruir. Mas não, quem tem que se sentir desconfortável é quem está fazendo a piada. Quem tem que se sentir desconfortável é esse autor, é esse diretor, é esse ator, né? Então, eu acho importante a gente trazer no lugar de desconstruir e construir coisas novas, né? Nossa, tem várias autoras, mulheres maravilhosas, com textos incríveis. E eu fiz justamente porque, por ser um autor que eu gostava dos textos, gostava dos contos, das poesias, mas eu tinha um estranhamento. Mesmo quando eu não tinha noção, eu falava, nossa, né, a maneira como ele fala é estranha. Esse conto é muito legal, mas não é bacana. Sabe? É legal, mas não é bacana, não tá certo isso. Então, foi para mim também um desconstruir de falar, não, ok, eu passei muito tempo gostando dessa leitura, mas tem muita coisa errada aqui. E quando a gente lê esses textos, a gente precisa ler de maneira crítica e dizer, não, tá errado, vamos reescrever essa história, porque essa história, como ela está escrita, a história da humanidade, a história, né, da nossa sociedade, tá errado, vamos reescrever, vamos desconstruir isso. Eu vou trazer... Mari, você quer fazer algum comentário sobre essa pergunta que o Rodrigo fez, enfim, sobre essa temática aqui? Posso passar para uma próxima? É só porque tem uma coisa que se levantou, a questão da delicadeza, e eu não quero encerrar sem exibir aqui o comentário da Jéssica, em que ela diz, eu sinto que essa leveza tem a ver também com a demora de perceber a opressão, a história de se fazer carinho com o dedo mindinho, mas se fazer algum carinho, né? Entende? É bem isso mesmo. E a Aline complementa aqui, foi muito legal esse bate-papo, gente. Acho que essa leveza ajuda a gente a entender que monstrificar abusadores não nos ajuda a ver quem eles realmente são. Isso é sensacional. São homens da família, amigos, próximos, conhecidos, não está longe. Exatamente, isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério. E eu acho que essa coisa da leveza, da metáfora, de não ser assim, né, uma coisa, um texto em que demonstra uma violência física real, permite também que quem está assistindo, né, o espectador, se perceba também, né, porque assim, o diminuir de tamanho vai ser um para cada um, né, e você deixar isso em aberto é muito bonito, porque você permite que isso toque cada uma de uma determinada forma, né? É muito interessante isso, né? E da história, eu acho assim, como a gente vê tantas histórias, né? De esses romances, assim, então, assim, e é bom a gente ter histórias assim, que mostrem, não, diminuir de tamanho, mas não, peraí, né? Não é isso, não vou caber aí, né? Nesses centímetros. Então, ter histórias como a sua, Nívia, eu acho muito importante. Agradeço. E aí, você falou o caráter terapêutico dessas narrativas, amiga, esse lugar é muito forte. Eu quero só dividir aqui também a Jaqueline Marim. Jaque, obrigado pela presença, lindona, o comentário dela, falando sobre as relações de poder, né, como as relações de poder são capilares, germinam, sem que as pessoas percebam. A metáfora da morte seria também a mutação dessa mulher? Eu acho que sim, né? Esse fim que é drástico também, né? Toda separação é um luto, né? É um processo.
E quando você está dentro de um relacionamento abusivo e termina, essa culpa também, né, de ter ficado tanto tempo, mesmo que esse tempo não seja longo, mas permitir-se estar nos 15 centímetros que sejam, né, naquele lugar. Então, tudo isso é muito difícil, e é uma morte, né, a morte de uma relação, nesse caso de uma relação pesada, abusiva, né, e é um renascimento também, né, que precisa de muito cuidado. O processo, ele é delicado e longo, né, para a gente se ver, para a gente ver que tipo de dependência afetiva deixou a gente ficar naquele lugar, né, quais são as questões, né, falaram aí, a gente não é educada para se amar, para achar que a gente é merecedora de amor, né, então passa muito por isso também, por esse conhecimento de si, né? Esse reconhecimento de como, nossa, né? Você olha em volta e fala assim, nossa, tanta mulher fantástica, né? Como é que pode? Mas a gente vive numa estrutura patriarcal, a gente foi educada de um determinado jeito, a gente consome determinado tipo de arte, né? De filmes e tal, que alimentam um ideal romântico que muitas vezes ajuda também a manter esse lugar, né, de dependência, de opressão. Maravilha, gente. Olha, infelizmente, acho que já foi todo mundo. Deixa eu só conferir aqui, gente, que eu estou nessa gerência aqui. Tem recomendações de filmes do Clipson. Clipson, obrigado. É sempre bom. O Made eu assisti, maravilhoso, mas é inacreditável, eu não vi. Enfim, vamos assistir. Quanto é referência, inclusive, gente, ó, mantenham a comunicação, eu e Nívia, a gente é do processo, a gente gosta de mexer, esse trabalho vai ser mexido. Então, ideias que você tiverem de filmes, de livros, podem colocar e a gente também vai disponibilizar para vocês em uma das nossas publicações em breve lá no Instagram, algumas referências até que a Mari trouxe aqui, referências da Nívia, a gente vai fazer vai socializar isso com vocês também, vamos manter esse diálogo. Eu quero saber agora, deixa eu ver, não, todo mundo foi, acho que as perguntas todo mundo colocou, tem vários comentários aqui, vale a pena depois vocês olharem, porque tem muita coisa legal. Vai ficar disponível sempre, a Pri perguntou, vai ficar disponível aqui, no tempo, que agora não lembro quanto tempo, mas vai ficar bastante tempo disponível. Vocês vão poder assistir e convidar outras pessoas para assistir. E aí, para encerrar, eu queria saber se a Nívia, a Mari, tem mais alguma questão para trazer, para a gente poder ir para os agradecimentos e encerrar aqui a nossa live. Eu acho que a gente falou bastante, eu acho que as conversas continuam, né? Vocês deram um start aqui num projeto muito bonito, muito emocionante, agradeço muito pelo convite, foi muito especial estar aqui. Obrigada. Obrigado, Mari. Olha, eu não agradeci ainda, na verdade, eu tô aqui o tempo todo, só lembrando que eu não agradeci no início, a todo mundo que está presente, porque como eu falei, a gente assistiu junto, então quando começou aqui o bate-papo, eu ainda estava naquele nervosinho de estar assistindo e tal. Eu quero agradecer muito a todo mundo que chegou junto desse projeto. A gente sabe, né, ser artista no Brasil, né, como é que a gente trabalha, então a gente precisa de parcerias que cheguem junto e topem, né, trabalhar, né, meio que aos trancos e barrancos e continue, tem um momento que precisa parar, depois volta, enfim, então quero agradecer todo mundo, muito, muito, muito da equipe. E eu quero agradecer todo mundo que assistiu, que esteve presente, que transformou esse bate-papo em algo muito rico e prazeroso. E se quiser acompanhar um pouco mais, também vê a nossa ficha técnica. Tem o Instagram do projeto, que é o Tamanho Ideal Teatro, @tamanhoidealteatro. É o nosso perfil no Instagram do trabalho, como o Rei falou, a gente vai desenvolver outras coisas em cima desse trabalho. A gente pretende fazer ele presencial também, né, quando tudo estiver mais propício.
e esse trabalho vai se transformar em outra coisa, talvez em um espetáculo. Então a gente mandem pra gente, alimentem a gente, porque é sempre uma troca, né? Então, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada pelo carinho e pelas palavras. Eu estou muito feliz. Maravilha. Eu também quero agradecer a toda a Hey, equipe. Oi. peraí. Muito obrigada, Reinaldo. Também. Né? Que a gente tem sempre muito contato, às vezes fica, né, numa coisa tão familiar que a gente acaba esquecendo. Mas, principalmente, muito obrigada por ter topado o projeto, o texto, por ter, né, nossa, parceria incrível, assim, né, de uma troca incrível, maravilhoso. Muito obrigada. Várias interrupções. Eu estou em Goiânia, a Nívia está no Rio, a gente ensaiando online, uma loucura, mas conseguimos aqui finalizar uma primeira etapa. Quero agradecer também a ficha técnica, que foi sensacional, uma ficha técnica feita de parceiros. Mari, muito obrigado pela presença. A Mari está aqui também, gente. Ela traz junto com ela o apoio da Solaris, Arte, Saúde e Educação. Procurem saber sobre o trabalho da Solaris. Interessantíssimo o trabalho que é desenvolvido, vários cursos de formação na área de arte-terapia, né, Mari? Bem legal. Quer falar um pouquinho? A gente tem pós-graduação, né, em arte-terapia, em psicologia junguiana, e eu trabalho na coordenação, enfim, vários outros cursos também livres que a gente faz, leitura de imagem. Sensacional. Vamos ver se de repente a gente não leva esse trabalho lá para Solaris, para apresentar lá para o pessoal, pode ser uma experiência interessante. Teatro Armazém, que é um teatro que fica em São Gonçalo, é um teatro particular, que fica dentro da Casa de Cultura Senarte Dimensões, que serviu de base para a gente ensaiar esse trabalho, para a gente filmar esse trabalho. Então, quem é de São Gonçalo / Niterói, está sem lugar para ensaiar, está sem lugar para estrear o seu trabalho, procura o espaço, conversa com o Igor Lopes, que é o nosso cenógrafo também, e que é dirigente do espaço. Então, muito obrigado a esses apoios que nós tivemos e esse carinho imenso de vocês. E, principalmente, a SESEC, que promoveu esse edital, que é um edital que está ligado a esse processo, né, da Lei Emergencial Aldir Blanc, que, vale dizer, fruto de muita luta da classe artística brasileira para que acontecesse. Então, obrigado a SESEC, obrigado a toda a classe teatral que lutou para que essa lei fosse promulgada, fosse efetivada. E vamos nessa. Muito obrigado, um grande beijo a todos. Obrigada, Mariana. Obrigada a vocês. Nívia, Rei, beijos grandes. Beijos grandes e até a próxima. Fiquem ligados na gente. Aproveitando aí a Páscoa, a época de renovação, transformação, né? Vamos tomar esse detox, galera. Um beijo grande. Beijo grande para todos.